Cabeceira com Arminda Magalhães. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livro de Cabeceira. Hoje estou com Arminda Magalhães e vamos falar do livro Até Nos Vermos Lá em Cima, escrito por Pierre Lemaitre, peço imensa desculpa o meu francês, que foi editado em 2014. Ganhou o prémio de literatura francesa mais consagrado, o Prix Goncourt, e aborda duas personagens, Albert e Edouard, que são sobreviventes da Primeira Guerra. O livro foca-se muito na pós-guerra e nos sobreviventes a viver num mundo que maioritariamente os ignora e para não caírem na tristeza e no sofrimento de serem ignorados, eles decidem fazer uma burla que o livro tenta abordar de uma maneira bastante peculiar. E o livro aborda muito documentário sobre a hipocrisia e sobre o Estado e a sociedade e o tratamento dos sobreviventes no pós-guerra. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Arminda. Consegue explicar então a sua conexão pessoal com este livro, que você falou-me há bocado que é bastante pessoal? Sim, este livro é bastante pessoal porque toca numa temática que me é muito cara, que é a Primeira Guerra Mundial, não só como cidadãos europeus. Tem um fantasma que está em todos nós, pelas mortes, pelas consequências que teve, mas pessoalmente porque de facto nasci em França, nasci na região da Moselle, que é uma região fronteiriça à Alemanha, logo foi das primeiras regiões a serem invadidas, quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial. E de facto aqui, portanto, nós, quando era criança, como todas as crianças das escolas primárias daquela região, no dia 11 de novembro, que é o dia do armistício da Primeira Guerra Mundial, nós íamos religiosamente, levado pelos nossos professores, ao Monumento aos Mortos. O Monumento aos Mortos é um monumento que existe em todas as localidades, portanto, nos cemitérios locais, na entrada do cemitério, há um monumento onde estão escritos, digamos, os nomes dos soldados daquela localidade que caíram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E depois nós, portanto, muitas vezes tínhamos soldados que tinham sobrevivido e que nos davam o seu testemunho sobre a sua experiência da guerra. Ainda me lembro particularmente de alguns da Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, claro, devido à idade, já não há soldados sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, mas quando tinha os meus 6, 7, 8 anos, recordo-me disto, recordo-me de ainda ouvir testemunhos. E isto marcou-me, porque também, nós quando éramos miúdos naquela região, nós brincávamos em bunkers, que depois vinha a saber que eram bunkers construídos pelo ocupante alemão, para de facto, no âmbito das estratégias de guerra. E também tive, como aliás muitas pessoas do norte do país, e aqui também, mas no norte do país, tive um bisavô que integrou o corpo expedicionário português, aquele corpo que na Primeira República foi enviado para ajudar os aliados na Primeira Guerra Mundial, e ele sobreviveu, regressou a Portugal, gaseado, ou seja, muito débil devido aos gases que inalou nas trincheiras, e ele contava muitas coisas, contava o que tinha passado e contava algo que também me ficou e que no livro também vemos, que tem a ver com a desmobilização. Segundo o meu bisavô, ele regressou a pé, terá regressado a pé do norte de França até o norte do país, porque a desmobilização terá sido assim um bocado caótica. E este caos de desmobilização vamos encontrá-lo aqui, ou seja, também os franceses tiveram um processo muito caótico quando foi para desmobilizar os soldados que tinham sobrevivido. Ok, e acho que todos sabemos que a guerra é uma experiência completamente traumática, violenta para a psique do ser humano, não é? E em todas as facetas da condição humana é um desastre, não é? Existencial. E gostava de saber como é que este livro aborda o tema de sobrevivência e resiliência na guerra. Como é que depois de uma experiência tão traumática e dolorosa como as duas personagens sofreram na guerra, como é que o livro aborda a sobrevivência e a resiliência deles na sociedade? Sim, este livro aborda perspectivas diversas
E isso é que torna interessante, que faz com que não seja um livro monolítico em que tenhamos uma versão única. Nós temos, na verdade, 3 personagens, para além do Albert, do seu amigo Edouard, temos o tenente, o tenente, digamos que tanto que comandava, digamos, o seu corpo nas trincheiras. Tanto esta história, o que é interessante é que começa alguns dias antes do armistício. Ou seja, numa altura em que toda a gente sabe quem ganhou, portanto, ainda se está nas trincheiras porque, portanto, se tem de estar, os franceses não querem fazer muito porque não vale a pena, já ganharam a guerra, do outro lado, os alemães também não querem fazer muito porque também já a perderam, mas há aqui um tenente muito, muito ambicioso, tanto que resolve que naqueles dias, tanto que meio até ao armistício, ele tem que ser um herói de guerra, portanto, ele vai ter que fazer qualquer coisa. E este gesto que ele vai ter é que vai depois condicionar a vida destas 2 personagens, o Albert e o Edouard, porque ele vai mandar, portanto, vai forjar uma batalha, vai mandar alguns soldados seus, tanto metralhar o lado alemão, mas como eles não estão com muita vontade, não é? Compreensivelmente, ele não hesita em matar, portanto, ele próprio vai balear 2 soldados seus para atiçar o ânimo dos soldados, porque eles julgam serem os alemães a balear, de facto, os 2 soldados franceses. E, portanto, ele provoca ali uma batalha desnecessária por uma razão de ambição pessoal. E o Albert, portanto, que também se dirige, ele percebe que algo não bate certo, que aqueles soldados que foram baleados, mas não é normal serem baleados daquela forma, de costas, etc. E ele, entretanto, cai numa cratera de obos, portanto, esse tenente chega ao pé dele, percebe que ele, se calhar, percebeu o que ele tinha feito, mas ele acha que o vai deixar morrer, deixa-o enterrar-se na lama da cratera e, de facto, Albert, portanto, tudo indica que ele teria morrido naquele momento. Mas não vai morrer porque o tal Edouard, que vai ser o seu amigo para toda a vida, o vai tirar daquela cratera. E o que é interessante é que, tanto este escritor, no fundo, temos um tenente ambicioso que faz, não hesita, não olha a meios para atingir os seus fins, e temos depois estes 2 soldados que, enfim, não muito motivados pela guerra, que não lhes diz particularmente grande coisa, mas que vão ser os mais marcados pela guerra, não é? Mas que vão tentar, de facto, sair dela, eles vão recusar o estatuto de vítima, para depois montar, digamos, uma burla que é tão incrível quanto inverosímil. Gostava de chamar a atenção para uma cena que é muito interessante, que é justamente quando Albert vai morrer, portanto, está enterrado, né, na cratera, e depois o narrador, de forma muito irónica, ele diz que não é verdade que quando estamos prestes a morrer que a vida nos desfila, no fundo, em imagens ao nosso olhar. A imagem que Albert tem, e vemos isso, o seu temperamento mais indolente, a imagem que ele tem é a do olhar reprovador da sua mãe. Ele vê a sua mãe, no fundo, a pensar, pois, só podia ser o Albert a morrer alguns dias antes da guerra terminar, ainda por cima morre já na posição de morto, enterrado. Portanto, o olhar de desprezo da mãe é a imagem com que ele fica. Já o Edouard depois vai tentar salvá-lo, mas com um custo pessoal elevadíssimo, porque ele vai ficar mutilado, um obus vai desfigurar-lhe o rosto completamente e vai sobreviver por pouco. Mas a última imagem que Edouard vê, que é um estudante de Belas Artes, completamente excêntrico, tanto é que o pai não tem uma relação com o pai, porque o pai é um banqueiro sério, sisudo, e aquele filho é de uma excentricidade que ele não entende. Mas ele, então, o que ele vê como imagem, quando julga que vai morrer, é um mix de quadros do Botticelli, do Caravaggio e da origem do mundo do Courbet, aquela pintura escandalosa, não é? Ou pelo menos, de uma mulher desnudada que durante décadas foi escondido, não é? Porque era considerado indecente. Portanto, é muito interessante esta desmistificação quase, da morte. É algo completamente comezinho que nos venha, no fundo, à cabeça, não é? Segundo o autor, obviamente. Pois, você falou aí do tom irónico do escritor e, pelo que percebi, há um tom que permanece no livro de uma maneira bastante vincada. E gostava de saber se o estilo de escrita, como o estilo de escrita do escritor demarca-se pelo tom irónico e humor negro, como você estava a falar. Gostava de saber se é um estilo que lhe atrai pessoalmente e se é possível abordar verdades e realidades difíceis sem ser neste tipo de registros, este registro duro, ou com este humor negro, ou com esta ironia, ou com este tom, se calhar, um bocado corrosivo, não é? Às vezes. Pois, a ironia
É uma capa, não é? É uma capa que muitas vezes, portanto, que nós podemos utilizar para falar de realidades que são insustentáveis. Mas é uma capa que podemos utilizar com o tempo, ou seja, não parece, este livro, por exemplo, se tivesse saído nos anos 20, não teria tido esta reação, teria escandalizado. Passados muitos anos, a memória coletiva, no fundo, já fez um caminho, aí sim, aí de facto, a ironia parece-me ser um veículo muito, muito criativo e interessante para tratar de realidades, portanto, muitas vezes insustentáveis, porque este livro trata de algo que tem um fundamento histórico, e tanto o próprio autor, tanto dilo na parte final. Ele teve até o contributo de uma historiadora, tanto da Primeira Guerra Mundial, é que nos anos 20 terá havido um escândalo nacional em França à volta da exumação dos cadáveres, dos restos mortais dos soldados. Porquê? Porque, portanto, acho que nós todos temos a noção de que no ardor das batalhas os soldados não são enterrados assim com toda a pompa ou todas as regras. Portanto, aliás, o próprio livro nos escreve, eles eram enterrados onde fosse possível. Muitas vezes, quando havia tempo, ainda havia um pau com o nome do soldado, mas outras vezes aparecia apenas um pau onde dizia um soldado, e portanto não se especificava o seu nome. Às vezes enterrava-se o gargalo de uma garrafa e dentro tinha o nome do soldado, mas às vezes nem isso tinha. E então, nos anos 20, para fechar este período negro, o governo resolve, no fundo, desenterrar, exumar os restos mortais espalhados por esses inúmeros campos de batalha e trasladá-los para cemitérios militares, não é? E, claro que isto é uma operação gigantesca, até estima-se que terão circulado nos comboios franceses, tanto nesses anos, cerca de 300 mil caixões. E o Estado, como não conseguiu, claro, o Estado não conseguiu dar conta sozinho disto tudo, contratou empresas privadas. E algumas delas, muito pouco escrupulosas, tanto foram chamados depois os mercantis da morte, porque o que é que eles faziam? Tanto, eles eram pagos ao caixão, por caixão, tanto eram pagos à unidade, então, sem grandes escrúpulos, enterravam, por exemplo, um fémur de um soldado num caixão, depois o crânio do mesmo soldado no outro caixão, para fazer 3 caixões, e assim receberiam 3 pelo preço de um. E a imprensa dos anos 20 começou, no facto, a noticiar isto, e então, é neste fundo, vamos dizer assim, histórico, que este autor constrói depois a sua ficção, porque o tal tenente ambicioso Pradel vai enriquecer, portanto, ou seja, ele aparentemente é o grande vencedor da guerra, portanto, o tenente pouco escrupuloso, que não hesitou em balear 2 soldados dele para depois aparecer como herói de guerra, não é? Portanto, claro que escondendo quem tinha de facto feito isto. Ele vai enriquecer com o quê? Com o grande negócio da guerra. Ele vai enriquecer primeiro, vendendo os equipamentos militares no final da guerra. Vende fardas, vende veículos, do exército. E depois, então, ele vai participar justamente, vai ser uma dessas empresas privadas que vão levar a cabo a tal exumação dos soldados, dos restos mortais, para os transferir para os tais cemitérios militares de que o norte da França está pejado, não é? Portanto, eu não sei se tinha referido, mas de facto, por exemplo, nessa região onde eu nasci, que é uma região, não muito grande, de cerca de 6 mil km², temos cerca de 20 cemitérios militares. Verdun não é muito longe, Verdun fica no departamento ao lado, não é? Portanto, o grande cemitério nacional de Verdun. Portanto, ele, de facto, ele é pouco escrupuloso. Ele vai contratualizar, por exemplo, os caixões para serem mais baratos, vai contratualizar caixões de 1,30 m, portanto, claro que um soldado não caberá ali, e não hesita em quebrar nucas, quebrar os esqueletos para poder caber, não é? Portanto, daí nós estamos a ver, há um realismo e há uma crueza, tanto que aqui perpassa, mas que tem um fundo, no fundo, terá um fundo histórico, mas é uma crueza que só mesmo, uns 70 anos depois é que podíamos de facto ler. Nos anos 20 não se poderia ler, isto. E este parece, ele em poucos meses torna-se milionário com este negócio. Ele parece ser o grande vencedor da guerra, enquanto que os nossos soldados, Albert e Edouard, pelo menos na primeira fase, um deles torna-se viciado em morfina porque, devido às sequelas, ele é um grande mutilado. O outro, sofre do que chamaríamos agora o stress pós-traumático. Sempre assustado, sempre ansioso, parece não conseguir realizar nada na sua vida. Mas certo é que os dois vão viver juntos, Albert vai buscar o Edouard no cemitério e ficam, no fundo, unidos numa amizade
portanto, por um lado, digamos, é algo tanto bonito, porque é uma união quase sagrada tanto de quem salva o outro, mas por outro lado, de culpa mútua, porque Eduardo, se não tivesse tanto salvo Eduardo, ele não teria ficado mutilado. Portanto, há uma relação ambígua muito interessante. No meio desta negritude toda, existe algum comentário também sobre o poder da amizade e sobre o poder da conexão humana, não é? Sim, há uma luzinha, por mais pequena que seja, no fundo deste túnel muito escuro, não é? Da guerra, aliás, não é? é juntos que vão montar a tal burla, que é uma burla, portanto, que não tem, esse não tem, digamos, portanto, fundo histórico, segundo o autor, portanto, é uma mera ficção. Portanto, Eduardo, que portanto, ficou meses prolongado numa espécie de apatia, ele tem uma ideia genial, mas tão genial quanto, enfim, inverosímil. Ele resolve vender monumentos aos mortos, mas claro que ele não os vende porque eles não os vão construir. Ele desenha um catálogo da sua mão, portanto, ou seja, que vai propor às câmaras municipais, e cada câmara municipal compraria o monumento aos mortos que gostaria. Portanto, ele faz uma com uma estátua, outra, portanto, a morte, portanto, com títulos muito sugestivos, a França amparando os seus mortos, a vitória contra os Boches, etc. Só que, portanto, é uma burla, porquê? Porque o objetivo deles recebem a primeira tranche, tanto do pagamento, e depois, tanto sairiam de França com este adiantamento que as câmaras municipais lhes dariam. É Albert muito medroso, não alinha, e é de facto pela amizade que ele tem para com Eduardo, ou seja, para ele aquilo não vai dar certo, eles vão acabar na prisão, segundo ele, mas, portanto, vai vencer este medo para justamente Eduardo poder concretizar esta sua grande empresa. Muito obrigado, Arminda. Fica aqui a recomendação do podcast Livro de Cabeceira Até Nos Vemos Lá em Cima, de Pierre Lamaitre. Agradeço muito a sua presença cá, espero que tenha gostado. Muito obrigada, para mim foi um prazer. Eu só gostaria de salientar um pequeno aspecto, claro, portanto, que se calhar para os nossos potenciais leitores desta obra fará sentido, é que há aqui, digamos, um sabor às antigas tragédias gregas. Portanto, nós na nossa literatura, tanto portuguesa, portanto, é uma literatura riquíssima em vestígios da tragédia grega, mas de facto é através da relação entre este Eduardo, este estudante de Belas Artes que vem da aristocracia francesa, mas que está sempre em colisão com o seu pai, o tal banqueiro muito sisudo e muito sério, a relação que depois se tece entre eles, porque Eduardo depois não quer regressar para a casa da família. Ele vai forjar uma identidade, vai tomar o nome de um soldado morto, para que depois, portanto, o pai pense que ele está morto. E no final eles vão reencontrar-se, não vou revelar, mas é de uma forma que de facto, digamos, não fica atrás das catástrofes, das grandes tragédias gregas. Sim, senhora. Muito obrigado. Eu sou obrigada, Pedro Santos e estive a falar aqui em nome da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, e ficamos com o podcast Livro de Cabeceira. Muito obrigado, Arminda. Muito obrigada.